nesse segundo dia, né, dessa semana especial, você não está sozinho. Aqui no MDC, a gente tem lido o texto 1 Reis, capítulo 19. E eu quero ler só um versículo com você, tá? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Sabe, a condição aqui desse profeta Elias é a seguinte: ele tinha tido vitória antes, né, desafiando os profetas de Baal, e isso a gente falou sobre isso ontem, certo? Mas veio sobre ele uma acusação. Por quê? Porque Acabe e Jezabel continuaram como antes. Então, eu tive uma vitória ontem, mas aí hoje, aquilo que eu desejava não aconteceu, porque Acabe e Jezabel continuaram. Todo o povo vê o que aconteceu, mas Acabe e Jezabel permanecem iguais. O sentimento que vem sobre ele é o seguinte: parece que minha missão não foi cumprida, não houve mudança. Então o que adianta o fogo cair do céu, aquele povo declarar e os meus inimigos continuarem me perseguindo? O que adianta? Então, sabe, a pessoa ela começa a entrar numa neura e ela começa, sabe, a querer pôr na balança algumas coisas, e elas deixam de olhar para aquilo que Deus fez, porque Deus não fez uma coisa. É como se ela se sentisse derrotada. Eu vou te dar um exemplo. Eu levei toda a minha família para a igreja, né? Eu levei todos os meus amigos para a igreja. Que bênção, que legal, nossa, que bênção. Mas de repente o meu pai, não consegui ganhar ele para Jesus ainda. Aí você fica assim: nossa, acho que Deus não é comigo. Vou te dar um exemplo da minha vida, tá? Eu orava pelas mulheres, elas engravidavam, mas eu não engravidava durante 13 anos. Então, assim, parece que Deus não é comigo. Porque o que eu preciso, o que realmente eu preciso, eu não estou vendo. E a balança parece que começa a ficar errada e eu começo a me culpar por aquilo que ainda não aconteceu. É o seguinte: não se culpe mais por aquilo que não aconteceu. Um sentimento que vem para te fazer se sentir sozinho e querer tirar sua vida é a culpa. A culpa que poderia ter acontecido e não aconteceu. É triste demais. Porque aqui, com certeza, esse profeta ficou falando aonde eu errei. O que eu fiz de errado? Que Acabe e Jezabel continua. Não mudou nada, continua do mesmo jeito. O que eu fiz de errado? E essa culpa, gente, ela consegue prevalecer em tudo aquilo que já deu certo. É como se ela cobrisse tudo que já deu certo, a culpa vem e tampasse tudo, sabe? E aí você só consegue ver o que não deu certo. E aí você consegue ver no que você falhou, no que você errou. Então, eu tô falando isso porque aqui no programa, a gente vê atrás do estúdio, tem alguns panos cobrindo alguns móveis. E essa é a minha visão hoje. E eu quero que você entenda que o Senhor nessa manhã está arrancando aquilo que você não conseguia ver, porque a culpa cobriu. Está me entendendo? A culpa cobriu. A culpa que você tem sentido
cobrir o que você já fez de bom, aquilo que você realizou, aquilo que Deus já mostrou que é Deus na tua vida. Esse sentimento de culpa cobre, e aí você fala: Deus não é comigo, tá bom assim, já vi de tudo mesmo, então agora é melhor tirar minha vida. Nessa manhã, aquilo que cobria o que Deus já fez, aquilo que escondia o que Deus já fez, e você só conseguia ver o que te acusava, você consegue ver o que deu errado, você só consegue ver o que poderia ter acontecido e não aconteceu. O Senhor está arrancando da tua vida, para que você veja, nada mais vai esconder o que você já viveu, a história que você já viveu. Não por uma coisa, mas porque Deus sempre é Deus na tua vida. Deus sempre foi Deus na tua vida. E não é por causa disso que Ele vai deixar de ser Deus. Ah, pelo amor de Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por causa dessa situação. Ele é Deus. Então você não está sozinho. Enxerga tudo que Deus já fez e o que Ele vai fazer. E não viva esse sentimento na tua vida de querer olhar e achar que Deus não é com você. Em nome de Jesus, MDC.